Agora, ao vivo, nós vamos trazer informações porque o governo do estado vai anunciar hoje um decreto. Uma força-tarefa está sendo criada para tratar do assunto relacionado à questão indígena. O Eduardo Ericeira tem mais detalhes para nós a respeito desse decreto. Eduardo, bom dia para você. Pois é, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Esse decreto será editado nesta segunda-feira pelo governador Flávio Dino a respeito dessa situação que aconteceu, esse clima tenso de violência na tribo Guajajara e também em várias áreas indígenas aqui do estado do Maranhão. A gente sabe que é uma situação complicada e que o governo aí do estado vem monitorando. Esse decreto que será editado nesta segunda-feira pelo governador Flávio Dino, que diz respeito à questão principal, que é a segurança aí dos indígenas. Como você disse, Adalberto, vai ser mantido aí esse contato direto, permanente e por tempo aí indeterminado entre as forças de segurança do Estado. Será criada na Secretaria de Estado de Segurança Pública uma força-tarefa com integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros e terá uma duração indeterminada. A função principal dessa força-tarefa será a proteção da vida indígena, conectando o Estado com as tribos e com os órgãos federais. A ideia do governo do Maranhão é ter uma ponte direta com os guardiões da floresta, grupo de vigilantes indígenas criado pelos Guajajaras e que vem monitorando o desmatamento e as invasões nas terras indígenas do Maranhão. Araribóia, onde o indígena foi assassinado, eles atuam nas terras Caru, o Aguajá, Alturiaçu, onde estão o Aguajá, os Guajajara e também os Capor. Esse grupo aí de policiais militares, também Corpo de Bombeiros e policiais civis, eles vão justamente fazer o treinamento desses indígenas para fazer sem o uso de armas, que fique claro, sem o uso de armas, aí para que essas pessoas possam fazer esse monitoramento e comunicar às forças de segurança sempre que sofrerem algum clima de violência, algum estado de violência, que eles possam fazer justamente essa comunicação com os órgãos de segurança pública. Também esse monitoramento vai ser feito e esse contato vai ser feito também com os órgãos federais. A gente lembra que a Polícia Federal está investigando esse caso, já que esse crime que envolveu aí o Paulo Paulino Guajajara, aquela liderança indígena, aconteceu em uma área federal. A Polícia Federal também segue investigando. Fato é que o decreto será editado hoje pelo governador Flávio Dino e diz respeito principalmente à questão da segurança dos indígenas aqui no estado do Maranhão. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Aqui no estúdio nós continuamos repercutindo o fato, recebendo o secretário de Direitos Humanos, que está conosco aqui, Francisco Gonçalves. Secretário, bom dia. Bom dia. Secretário, o governo federal tinha informações a respeito dessa região, que lá havia esse conflito, que é inclusive histórico? Adalberto, tanto o Ministério da Justiça como a Polícia Federal e a própria FUNAI tinham informações a respeito. Não só informações enviadas pela própria Secretaria de Direitos Humanos, mas informações enviadas, inclusive, pelas lideranças e pelas organizações indígenas. É importante, inclusive, destacar o papel da Sônia Guajajara numa denúncia constante sobre as violações e violências que o seu povo vem sofrendo no estado do Maranhão, assim como os povos indígenas de outros estados do Brasil. Essas informações, já há alguns meses, elas chegaram ao governo federal? Houve alguma resposta por parte do governo federal, por exemplo, ao governo do estado? Em setembro, eu enviei uma correspondência ao ministro Sérgio Moro, que é o ministro da Justiça e da Segurança Pública, alertando sobre a situação na área governador, que é uma área praticamente contígua à área Araribóia, e alertava não só para a situação, mas oferecia, em nome do governo do estado, toda a colaboração das forças de segurança para apoiar e para trabalhar junto num trabalho de proteção à vida e de enfrentamento ao crime organizado. Lamentavelmente, não tive nenhuma resposta do ministro da Justiça. Que informações o senhor teve agora? O senhor que esteve lá na região nesse final de semana, o que o senhor percebeu lá e que ação foi feita de imediato na região com a participação do governo do estado? O governo do estado, ao ser informado pelas lideranças indígenas, sobretudo as lideranças da área Araribóia, como a Fabiana e outras lideranças, nós imediatamente destacamos as equipes locais, as equipes de Arame e equipes de Imperatriz, equipe do Sistema de Segurança Pública, para se deslocar para a área, para resgatar o corpo do Paulo Paulino Guajajara, para estabelecer a proteção ao Laércio, que estava ferido e que estava em hospital, que precisava ser transferido para um outro hospital, e ao mesmo tempo de iniciar as investigações sobre quem provocou a emboscada. Ontem, no sábado à noite, a Polícia Federal chegou no local e é claro que essa é uma área também uma área de responsabilidade da Polícia Federal, já que se trata de uma área federal, de responsabilidade do governo federal. Nós temos aqui, professor, um depoimento do Paulo Paulino Guajajara em um documentário que foi realizado
falando sobre como é conviver diariamente com esse medo de perder a vida em defesa dos povos, em defesa da floresta, inclusive. Vamos ver esse trecho. Às vezes a gente tem medo também um pouco, mas só que a gente não deixa se dominar pelo medo, não. A gente tem que levantar a cabeça e fazer mesmo acontecer as coisas. É isso que nós estamos acreditando e nós estamos aí na luta. Só nós sendo guardião da nossa terra, aí nós estamos protegendo a vida de muita coisa, a vida dos insetos, a vida das caças, dos pássaros. Muita coisa mesmo. Tem uns auá que estão aí dentro também. Depoimento, portanto, do Paulinho do Guajajara. Professor, os Guardiões da Floresta têm um trabalho importante, né? Além da ligação com a terra, quer dizer, e arriscam a própria vida todos os dias, inclusive em defesa disso. Os guerreiros dos vários povos do Maranhão iniciaram um movimento importantíssimo, que é o movimento de formação dos Guardiões das Florestas, para proteger os territórios e proteger as matas, e estabeleceram também uma profunda solidariedade com o povo auá-guajá, que transita tanto na área Araribóia, como transita também pelas áreas do Alto Gurupi. É importante esse trabalho, porque não é um trabalho que eles não são soldados, eles não fazem o papel da polícia. Eles fazem um trabalho de monitoramento, mas esse trabalho de monitoramento, de identificar as áreas vulneráveis ao crime organizado, só surte efeito se o Estado fizer a sua parte. Recentemente eu participei com o governador Flávio Dino, a convite do governador Flávio Dino, da cúpula dos governadores da Pan-Amazônia, na Academia de Ciências do Vaticano, logo após o Sino da Amazônia convocado pelo Papa Francisco. E depois de ouvir o embaixador brasileiro que destacava o papel do programa de defensores dos direitos humanos, do qual também nós aqui da Secretaria do Maranhão somos executores, eu chamava a atenção ao embaixador que não era possível proteger a vida de ninguém em nenhuma parte do país, sobretudo da população indígena, sobretudo dos guardiães, se não houvesse uma ação conjunta das forças federais e estaduais para combater o crime organizado nas áreas indígenas. As áreas indígenas são continuamente atacadas por madeireiros, são atacadas por mineradores e são atacadas pela biopirataria. Ora, sem haver essa ação conjunta do Estado brasileiro e das unidades da federação, nós não conseguimos proteger. Nós chegamos a situações absurdas, como o que aconteceu esse ano, que quem deu proteção para os servidores federais da FUNAI a trabalharem durante vários meses na área Aguajá, ameaçada por fazendeiros, foi exatamente o governo do Estado do Maranhão, através do BPA, do Batalhão Policial de Polícia Ambiental. Esse dado é um dado importante, porque mostra exatamente uma ausência crescente do governo federal naquilo que é a responsabilidade primeira do governo federal. O que nós defendemos, que o governador Flávio Dino tem defendido continuamente, é a necessidade da cooperação entre governo estadual e governo federal para enfrentar as causas da violência e das mortes nas áreas indígenas. O Paulinho, nesse momento, é um símbolo da resistência indígena, da defesa da floresta e da defesa das matas. E isso não é algo que interessa somente aos indígenas, porque a proteção das florestas é fundamental para a qualidade de vida do planeta e fundamental para a qualidade de vida do clima no nosso país. Por isso, inclusive, professor, o caso ganhou essa repercussão internacional. A gente vai ver agora algumas imagens, porque a ONG Greenpeace lançou nota de pesar em que repudia toda a violência gerada pela incapacidade do Estado em cumprir seu dever de proteger todos os territórios indígenas do Brasil e exigem, portanto, que sejam tomadas imediatas ações para evitar a ocorrência de mais conflitos e mortes na região. Aí está a nota do Greenpeace, outras entidades também se manifestaram sobre o assunto. E aí, professor, eu lhe pergunto, mas não é temerário que a gente tenha, nesse momento, quer dizer, aquilo que o senhor fala como símbolo, a morte dessa liderança guajajara, mas, ao mesmo tempo, recentemente, o próprio governo federal anunciando a autodeclaração, oficializando a autodeclaração para a definição de terras, e aí isso não geraria, por exemplo, mais conflitos a partir dessa medida adotada pelo próprio Estado, pelo governo federal? Lamentavelmente, o governo federal, sobretudo o presidente Bolsonaro, tem tomado atitudes que têm fragilizado a proteção dos territórios indígenas. Desde do modo como se reorganizou a FUNAI e se redistribuiu as funções da FUNAI entre vários ministérios, até
as decisões de não iniciar novas demarcações de terras indígenas e mesmo ainda de estimular um discurso de ódio contra os povos indígenas brasileiros. Quer dizer, lamentavelmente, nós temos um presidente da República que estimula ações violentas contra os povos indígenas no Brasil. Isso é uma situação grave que os outros poderes precisam atentar claramente, porque não se trata apenas de uma ação isolada de um presidente da República, de uma pessoa. Se trata da posição do presidente da República, que jurou defender a Constituição e, ao jurar defender a Constituição, jurou também defender os territórios indígenas. Obrigado, professor, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Hoje, portanto, o decreto do governo do Estado, o Eduardo trouxe agora ainda há pouco as informações sobre esse decreto criando essa força-tarefa de proteção dos índios, com a participação também, claro, da Secretaria de Direitos Humanos, né? É uma iniciativa importante. O governador Flávio Dino tem tomado desde o início do mandato uma série de medidas, cito como, por exemplo, a criação da Comissão Estadual de Políticas Públicas para os Povos Indígenas, que é uma comissão única no país, que reúne governo e organizações indígenas para acompanhar e monitorar políticas públicas naquilo que é responsabilidade do Estado, a criação do Plano Decenal de Políticas Públicas, para os povos indígenas, e agora a decisão do governador, atendendo inclusive o resultado de reunião da COEP, de criação de uma força-tarefa para a proteção da vida indígena. Mas também a decisão do governador é também um apelo à cooperação às forças federais para que nós possamos agir junto. A decisão do governador é que o Estado do Maranhão fará a sua parte constitucional e espera também que, do mesmo modo, o governo federal faça a sua. Obrigado, professor, mais uma vez.